Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Fé dos Homens da responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. Neste final de ano vamos retomar o modelo do início do ano e nestes últimos 3 programas nós vamos refletir sobre os textos, ou particularmente o texto do Evangelho do domingo que vem precisamente a seguir à emissão do programa. E neste programa nós lembramos que estamos no fim do tempo comum e no próximo domingo, 14 de novembro, o texto do Evangelho é Marcos 13, 1 a 8 e é um texto que se enquadra dentro daquilo que é conhecido como o texto apocalíptico, o capítulo apocalíptico de Marcos, onde há claramente a dimensão do confronto de Jesus com o templo de Jerusalém. Para falar um bocadinho sobre este trecho, nós temos connosco a pastora Miriam Lopes. Uma vez mais, obrigado por esta possibilidade, por esta oportunidade. E vamos então, neste breve período de tempo que temos, refletir um pouco sobre o que é que está por detrás da mensagem, qual é a leitura que nós fazemos até para os nossos dias deste trecho. Sim. Portanto, o texto de Marcos começa por referir que Jesus estava a sair do templo com os seus discípulos e eles chamaram-lhe a atenção para as belas pedras dos edifícios que tinha sido completado, não havia muito tempo, portanto ainda bonitos, e o segundo templo com um aspecto certamente admirável e com toda a certeza. E ele faz com que eles reparem no templo, nos edifícios, de pedras grandes, de coisas sólidas, de coisas que pareciam eternas. E, portanto, aquilo que nos parece duradouro ou eterno ou poderoso, como um templo, como seria o Templo de Jerusalém, construído depois de tantas voltas do povo e como um desejo tão grande de voltar a ter o templo erigido, mas tudo aquilo podia se esboroar de um momento para o outro, e ele vai com eles para o Monte das Oliveiras, e do Monte das Oliveiras ele tem a visão daquele templo e do que é a Cidade Santa, e ele começa a prepará-los para o momento em que tudo aquilo desaparecerá. E nós sabemos pela história que no ano 70, efetivamente, o templo veio a ser destruído, e aquilo que era a Cidade Santa, Jerusalém, do povo de Israel, passou a ser uma ruína, o povo foi disperso e veio um sofrimento terrível para o povo de Israel, para toda a região, e a Igreja que nasceu a partir desse Monte das Oliveiras, não é? Jesus substituiu aquele templo que parecia duradouro e afinal de contas não era, por um outro tipo de congregação do povo, de adoração do povo, junto ao Monte das Oliveiras, um espaço fora, um espaço aéreo, um espaço junto de umas árvores, que não eram umas árvores quaisquer, eram as oliveiras. E as oliveiras em si também têm um significado sagrado, pelo azeite que ilumina as candeias do templo e por aquilo que nós sabemos que veio depois a constituir o marco da última noite de Jesus antes de ser preso, não é? No monte de Getsemane. No fundo, ele começa a substituir entre o templo e o Monte das Oliveiras um templo perecível por um templo que é para durar. E que é para durar e enfrentar essa grande convulsão que vai acontecer e outras convulsões que vão acontecer e, sobretudo, o perigo que há para os seus discípulos de que alguns digam que era ele próprio que voltaria, mas não era ele próprio que voltaria. Portanto, ele diz para eles se manterem firmes na esperança de que ainda isso não será o fim. Ou seja, o fim virá quando Deus decidir e não quando os homens quiserem puxar as coisas da sua conveniência. Haverá algum paralelo com aquele outro texto onde se diz em 3 dias o edificarei, em 3 dias sem dúvida, o destruirei e o edificarei? Sem dúvida, porque parece que é uma coisa eterna, mas rapidamente desaparece e ao mesmo tempo diz-se que ele estava a falar do seu próprio corpo, porque o templo, depois São Paulo diz que todos nós somos templo do Espírito Santo e a sua própria vida era também templo do Espírito Santo que tomou posse de Jesus no batismo. Ou seja, destrói-se o templo perecível,
mas ergue-se um templo que é para a eternidade, assim como diz o profeta, e o seu reino não terá fim. É essa a grande contrabalanço que nós temos. Neste domingo de 14 de novembro, temos também um texto de Daniel, que dá um pouco o tema desta apocalíptica de Jesus, em que ele diz que Miguel, o grande príncipe, portanto o arcanjo, levanta-se a favor dos filhos, ou seja, no meio da destruição, no meio do tempo de grande angústia, que nunca houve uma angústia como aquela, mas naquele tempo haverá liberação para o seu povo. Ou seja, pelo menos o povo não será totalmente extinto, não será totalmente aniquilado. E a forma como Jesus interpreta é que ele tem que preparar o resto, o remanescente desse povo, porque, como diz Daniel, aqueles que dormem no pó da terra ressuscitarão. Portanto, Jesus prepara-os, lá está, para a morte, mas também que esperem, tenham esperança na ressurreição. E essa ligação com Daniel e com o tempo que é destruído em 3 dias e que ao terceiro dia ressuscitará, tem que ver com este mote que o profeta Daniel dá. E resplandecerão como o fulgor do firmamento os sábios, ou seja, aqueles que tiveram sabedoria para preservar diante das dificuldades que se avizinham. E para todos nós, certamente que é uma mensagem muito atual, seja qual for a situação da vida de nós, no âmbito da vida da Igreja, no âmbito daquilo que se passa à nossa volta e mesmo na nossa vida. Obrigado, pastora Miriam, por essas ideias, certamente que ajudarão a refletir sobre precisamente os encontros dominicais do próximo fim de semana. O nosso programa chega ao fim, voltaremos a estar convosco em breve, até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.